44º exemplo. Cuidado com a prioridade de alguns operadores. Então, além de estruturas de controle, né, a gente tem que estudar os operadores lógicos, os aritméticos a gente viu que a gente não tem o unário, mais, né? E relacionais é maior, menor, igual, são iguais em outras linguagens. Mas os lógicos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? O Ruby tem o operador igual do C e do Java, dois es comerciais, dois barras verticais ou exclamação, mas ele também tem os operadores AND, OR e NOT, e eles não são sinônimos, porque eles não têm a mesma prioridade. Por exemplo, os operadores de NOT, exclamação e NOT, você não pode usar ele com string, ou com expressão regular, ou com intervalo, range, que a gente vai ver depois esse tipo de dado. Que é um intervalo de 1 a 10, né? Tem os números de 1 a 10 aqui no caso, incluindo 10. Eles não podem ser usados se a condição tiver só isso, só uma string, só uma expressão regular ou só um intervalo. Se tiver outros elementos envolvidos, você pode usar, senão vai dar um warning na versão 2.3.1. Em outras pode dar outros erros ou não. Quer dizer, então você vai poder usar, só vai dar um warning, mas em versões anteriores provavelmente geram erro de compilação, tá? Agora, os operadores AND e OR, escrito, a palavra AND e a palavra OR, tem a mesma precedência. Mas os operador E comercial, ele tem maior precedência sobre o operador barra vertical. Isso daqui é um E também, um E lógico, e esse é um OR. Então, se você escrever as palavras AND e OR, eles têm a mesma precedência. O que vem primeiro vai ser executado. Mas esse daqui, por razões históricas de outras linguagens, ele tem maior precedência que esse OR aqui. O dois Es comerciais tem maior precedência que os duas barras verticais. E eles também têm maior precedência sobre o operador AND. Então, tome muito cuidado. Você pode usar qualquer um que você quiser, mas saiba o que você está fazendo para não incorrer em erros. E o comportamento dos operadores E e OR são curto-circuito. O que é um curto-circuito? O operador E ele vai retornar o segundo operando se o primeiro for verdadeiro. O operador OR ele retorna o primeiro operando se for verdadeiro, se não retorna o segundo. Então, isso é o que nós chamamos de curto-circuito. Por quê? Porque em expressões booleanas, a gente espera que o retorno seja verdadeiro ou falso. Então, E só retorna verdadeiro quando os dois valores são verdadeiros, e OR retorna verdadeiro se um dos valores forem verdadeiros. Mas a gente tem que entender o seguinte, o que é verdade e falso em Ruby? Em Ruby, só é falso o valor booleano false e nil, que é nulo. O resto é verdadeiro. Em Ruby, string vazia é verdadeiro, zero é verdadeiro. Porque em algumas linguagens, por exemplo, a linguagem C, em linguagem C, zero é falso e tudo que é diferente de zero é verdadeiro. Em C não existe nil. Aquele que a gente escreve null, N-U-U, que não é igual ao nil, né? É zero, é uma constante que vale zero. E em PHP, JavaScript, muitas linguagens assim, string vazia retorna falso. Tá? E em Ruby não, em Ruby string vazia é verdadeiro. Por isso que Ruby não deixa você usar o operador não com string, porque string sempre é verdadeiro. E aí é um erro que você está cometendo, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque esses operadores dois Es comerciais e AND, eles não são equivalentes. O E comercial ele tem mais precedência do que o AND. Então, se você usar AND em atribuições, vai dar problema. Porque ele tem menos prioridade, que a gente chama de precedência, do que o operador de atribuição, que é igual. Então, veja o seguinte, as expressões elas são executadas de acordo com a prioridade. Para você aumentar a prioridade de uma expressão, você usa parênteses. Igual na matemática, só que a matemática tem parênteses, colchete e chaves, né, para diferenciar o que tem mais precedência. Na computação é só parênteses e o parênteses mais interno é executado primeiro. Então a gente viu que parênteses são opcionais em ifs, whiles,
mas eles são um operador de aumentar a prioridade de uma expressão. Vamos ver sobre o teste de curto-circuito, que muita gente não presta atenção, porque a gente geralmente só quer prestar atenção no valor booleano, verdadeiro ou falso, mas lembrando, em Ruby só falso é false e nil, o resto é verdadeiro. Então os operadores não vão converter as coisas para verdadeiro ou falso, eles vão funcionar como curto-circuito. A vale 1 e B vale 2. Se eu mandar imprimir A e B, ele imprime 2. Por quê? O curto-circuito do E funciona o seguinte, ele vai retornar o valor do segundo operando se o primeiro for verdadeiro. A é verdadeiro? É. Então, o resultado da expressão é B. B é 2, que também é verdadeiro. Então, essa expressão dá verdadeiro. Mas, se B fosse falso, ele retornaria o falso. Mas porque B é falso. Só que se A fosse falso, ele nem avalia o B. Então, se aqui fosse uma chamada de função, lembrando, um operando do E pode ser uma chamada de função, uma atribuição, o que for. Ele não seria executado, porque só é executado no curto-circuito do E quando o primeiro é verdadeiro. E no OU, A ou B, ele retorna 1, porque o OU ele é o contrário do E. Ele vai retornar o primeiro operando se for verdadeiro. E se o primeiro operando for falso, ele retorna o segundo operando. Então, se eu fizer falso ou B, ele retorna 2, que é o valor do B. E esse tipo de construção do curto-circuito é muito interessante, que você consegue economizar muito código, mas tem que entender o que está acontecendo. Então, lembrem aqui pela terceira vez. Esses dois tipos de E e OU são curto-circuito, o AND e o OR não. Desculpa, não tá, nenhum lugar está dizendo que o AND e o OR não são, tá? Está dizendo que os operadores são curto-circuito. E eles funcionam assim, o E retorna o segundo operando quando o primeiro é verdadeiro, senão ele vai retornar falso, porque o primeiro foi falso, né? Aí ele retorna o primeiro. E o OU, ele retorna o primeiro, se for verdadeiro, senão ele retorna o segundo. Então, se eu escrever aqui, x, true em false, quando você acha que vai imprimir? O que a gente está acostumado é pensar assim, que primeiro é avaliado o lado direito, né, da expressão. True em false daria esse é verdadeiro, então retorna esse, falso. X recebe falso. Mas não, estamos errados. X vai imprimir true. Por quê? Esse operador tem mais prioridade que esse AND. Porque esse AND tem baixa prioridade. Se você quiser executar a primeira expressão, tem que usar esse AND aqui. 2 é comercial. Igual aqui, o Y vai imprimir falso, porque esse operador tem mais prioridade. Então, primeiro ele avalia essa expressão, que dá falsa, porque o curto-circuito é assim, se esse é verdadeiro, retorna esse. Esse é falso e esse vai para o Y. Esse valor. Então, tome muito cuidado. E essa linha embaixo aqui gera um erro de sintaxe, até deixei comentado, 66. Tá? Porque not não é um operador lógico real. É um operador de controle para ser utilizado em expressões de comandos if, unless e while. Então, a palavra-chave not, você só pode usar em if, unless e while. Você não pode escrever A recebe not false em true. Isso aqui dá erro de compilação, tá? E a gente pode até testar isso aqui. Vamos executar com since believe. Aí ele imprime 2, 1, 2, porque esse 2 aqui é do A e B, que retornou o B, que vale 2. O A ou B, que o A vale 1, retorna 1. E o false ou B, que retorna B, que vale 2. Aqui, X recebe true e o falso ele vai ignorar, não vai fazer nada com isso e vai imprimir true. E aqui ele faz true e false, dá false, e o Y recebe false. E se a gente comentar aqui esse código, do A recebe not false em true, vai dar erro. Erro de sintaxe. Unexpected token que false. Porque not, ele não é um operador real, ele só pode ser usado com if, unless e while, para ficar mais legível. If not, while not, unless not. Claro que é melhor escrever unless do que if not.